se você não tiver cultura, você não vai conseguir reter essas pessoas que vão começar a entrar no teu time. O mais importante é você fazer com que aquelas pessoas cresçam, que elas ascendam, que elas rampem dentro da tua empresa. O dono de agência ela criar um produto, uma oferta, entregar um serviço, uma solução e focar em fazer aquilo muito bem feito. Sim, Cara, criar porque, base, né? porque não só as pessoas vão querer comprar a oferta dela baseada naquela solução que ela oferece, como também todo o time vai apoiar a causa. E é que, na verdade, as pessoas certas são o maior ativo da empresa. Pessoas certas nos lugares certos. Lugares certos, não somente pessoas. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast da Aceleradora de Agências, onde a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona a nossa operação de fechamento de contratos, de entrada de novos clientes e como hoje a gente fecha mais de 30 contratos todos os meses. Eu espero que hoje, juntamente com o Lucas e com o Léo, a gente mostre para vocês como é possível sim fechar mais de 30 contratos por mês recorrentes. Todo mês ali você crescendo a sua operação e fazendo sua agência escalar. Se apresenta aí, Lucas. E aí, galera, aqui quem fala é Lucas Araújo, do Instagram Lucas Araújo AV. Me segue lá no Instagram, se inscreve aí no canal do YouTube. Hoje a gente vai falar como que a gente fecha mais de 30 contratos por mês e como você vai poder fechar também. Tá? Maravilha. Leozeira? Fala galera, me chamo Leonardo Mendonça, hoje sou diretor de marketing da VS Digital, nossa assessoria de marketing aí, voltada para o nicho de lojas de iPhones. Sou também CEO da empresa da Aceleradora de Agências, comando aqui todo esse projeto maravilhoso que a gente está fazendo para ajudar milhares de pessoas que hoje querem construir uma agência, uma assessoria enorme no mercado. E meu Instagram é leomendonca.1, segue lá também para a gente poder trocar uma ideia e realmente ter mais conteúdo para vocês. Maravilha. Cara, diz aí, Lucas, como que é possível hoje uma agência conseguir fechar mais de 30 contratos por mês? O que um dono de agência, ele precisa entender? Quais princípios e fundamentos ele precisa dentro da agência dele para ele conseguir fechar essa quantidade de contratos, que não é pouco. A gente sabe, né, que tem, fechar aí o quê? 1, 2 contratos todos os dias, tem que ter uma operação, tem que ter time, tem que ter cultura. Quais são os princípios para o cara conseguir executar isso dentro da agência dele? Vou começar contando história, né? Quando a gente startou o projeto aí da VS Digital, né, a gente fechava ali uma média de 10, né, contratos no mês. Tinha mês que às vezes a gente até dava uma segurada, né, para não colocar tanto cliente para dentro, que a contratação não conseguia acompanhar. E acabou que aos poucos a gente foi construindo os fundamentos, construindo a base, e aquela operação que antes era difícil, a gente fechar 10 contratos, 15 contratos, se tornou rotineiro fechar 40 contratos, né? Uhum. E aos poucos a gente foi construindo os fundamentos, né? Foram construindo os fundamentos de marketing, de comercial, de pessoas, de produto. E os pilares para fechar, né, mais de 30 contratos por mês, eu acredito que tem vários. E o que a gente pode fazer aqui como dinâmica? A gente pode falar, vou falar aqui alguns, e a gente vai a fundo desses pilares. Bom, o primeiro pilar que eu acredito que seja, que sem isso você não vai conseguir escalar, é você entender que 90% das suas vendas não vão vir através de marketing, vão vir através de comercial. Vão ser influenciadas pelo marketing, mas é o comercial que vai fechar. E para isso você precisa de pessoas. Se você hoje é um dono de agência que não tem ninguém na sua equipe comercial, eu aconselho que você já comece a contratar, tá? Pelo menos um SDR e você o closer. Não tem como, cara, você ser o SDR e você ser o closer. A não ser que você só faça isso. A não ser que você não dedique tempo na entrega, a não ser que você não dedique tempo na gestão do seu negócio, da sua empresa. Então é importante que você tenha pelo menos um SDR. Lucas, o que é um SDR? É um pré-vendedor. É o cara que vai cuidar ali das prospecções e das qualificações. Acho que é a primeira contratação que o dono de agência deve fazer. E tudo parte de pessoas, né? Partindo desse princípio, você vai contratar uma pessoa para o time de pré-vendas e prospecção. Essa pessoa ela vai cuidar de toda a prospecção da tua empresa, né? O marketing vai estar gerando leads ali, ela vai cuidar da prospecção. O segundo pilar é o marketing, né? Sem o marketing, você não vai conseguir gerar leads constantemente, leads qualificados, leads baratos. Então é importante que você adeque o seu marketing, adeque o seu posicionamento, e principalmente saiba do seu ICP,
né, Uhum. dentro do marketing, para a sua comunicação ser O que é voltada. ICP? ICP basicamente é o cliente ideal, né, de forma bem resumida. Quanto, por exemplo, se você é uma agência nichada para donos de clínicas de estética, quanto que a clínica fatura? Aonde é que está a atenção deles? Como eles gostam de comprar? Como que eles gostam de pagar o serviço? Então é muito importante que você saiba desse ICP e crie uma coisa que a gente chama de PMF, né? Que significa Product Market Fit. Basicamente é você adequar o produto com o mercado, né? E encontrar um modelo de pagamento que seja adequado para o seu cliente ideal. Uhum. Então, Ticket também, né? Muito importante. ticket, modelo de pagamento, como que ele vai pagar, se ele prefere pagar, por exemplo, recorrentemente ou prefere pagar um valor mais alto, como, por exemplo, tem agências que já cobram um ano inteiro adiantado. Se ele cobra dessa forma, significa que talvez o cliente ideal dele goste de pagar dessa forma, né? Então, assim, você precisa encontrar o produto que seja de acordo com o seu mercado e precisa também ter um modelo de pagamento que o teu cliente vai querer pagar. Terceiro ponto, cultura. Se você não tiver cultura, você não vai conseguir reter essas pessoas que vão começar a entrar no teu time. Uhum. O mais importante é você fazer com que aquelas pessoas cresçam, que elas ascendam, que elas rampem dentro da tua empresa. E se elas não tiverem essa rampagem, você não vai conseguir ter constância. A gente falou no começo do podcast, foi como vender mais de 30 contratos todos os meses, não é só um mês. Porque vender um mês, 30 contratos é muito fácil. Agora eu quero ver você se manter constantemente vendendo mais do que 30 contratos. Exato. E para isso só é possível se você tiver um time qualificado, se você tiver um time que compra a sua cultura, que compra a sua ideia, que se mantenha constante na ideia central da empresa. Então é muito importante que você alinhe essa expectativa da cultura da empresa com a cultura do colaborador, né? Tenha esse alinhamento de longo prazo. Eu falei de trazer um SDR, falei de marketing, falei de cultura. SDR no caso comercial, né? Exatamente. Pilar comercial, Pilar marketing comercial. e cultura. Quarto passo é você saber muito claro como que você vai se diferenciar. Qual é que é a sua proposta única de vendas? Uhum. Existe produto, né, que vai ser o quinto pilar que eu vou falar, e existe a oferta. Nesse pilar aqui, nesse quarto pilar, o que conta muito é a oferta. Como que você vai trazer o produto para o mercado? Como assim, Lucas, trazer o produto para o mercado? Não basta você ter só um produto bom. Não basta você ter só um produto bom, você precisa ter uma oferta boa também. Uhum. Então, geralmente, quando você tem um produto muito bom, fica mais fácil de construir uma oferta boa. Fica mais fácil de você vender. Fica mais fácil de você ter uma demanda ali do seu produto. Então, quarto pilar, produto. Né? Oferta, na verdade. O quinto será produto. Oferta. Cara, como que tu vai trazer para o mercado? Qual que vai ser o teu diferencial? Como que tu vai se diferenciar dos teus concorrentes? Qual vai ser a tua proposta única de vendas? Como é que vai ser construída a tua oferta? O que é que o teu closer, o que é que você, por exemplo, imagino que você, dono de agência, não tem closer ainda, né? Você que fecha os seus contratos, você que está começando agora. O que é que você vai fazer de diferente para o cara fechar com você, por exemplo, na reunião? Uhum. Então, a oferta é muito importante. E quinto, produto. Cara, não tem como ter uma oferta boa sem ter um produto bom. Como que tu vai formular o teu produto? Quais que são as dores do teu cliente ideal? Isso também está tudo interligado com o ICP. Se tu conhece muito bem o teu ICP, você vai conseguir montar um produto, né? E uma das características, que inclusive depois a gente pode falar sobre isso, é que você construir produtos escaláveis, né? Porque às vezes o dono de agência ele acha que para ele cobrar mais ele vai ter que se matar de entregar, vai ter que se matar de trabalhar. De produto, exatamente. E aí não tem um processo escalável. Uhum. Eu sou a favor muito mais de uma pessoa, dona de agência, ela criar um produto, uma oferta, entregar um serviço, uma solução e focar em fazer aquilo muito bem feito. Sim, Cara, criar base, né? Porque não só as pessoas vão querer comprar a oferta dela baseada naquela solução que ela oferece, como também todo o time vai apoiar a causa. Hoje, o que a gente faz muito bem aqui na VS é ter um time apoiando toda a causa. Eles sabem da importância de ter o nosso produto, que é muito bom, e por isso sabem vender muito bem.
Sim. né? Então eles são muito motivados a vender porque eles sabem a real transformação que isso vai fazer na vida das pessoas que aplicarem de fato e que realmente consumirem aquele produto que a gente tem. Então isso é um ponto muito importante na parte de produto, sobre você ter um produto muito bom, como o Lucas estava falando, para você construir uma oferta decente. Então você focar no seu ICP, você focar no seu público ideal, você consegue ter um produto muito bom, geralmente uma solução só, porque é muito difícil você escalar com várias soluções. Você pode fazer isso depois que você crescer, mas no começo, focar em um produto, focar em uma solução, focar em uma oferta específica para aquela solução, focando em um cliente ideal. Cara, é a forma do sucesso. Show. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos... Eles perdem muito, não, o dono de agência perde muito. Vamos no primeiro pilar aqui, que é comercial, né? Pra você começar a contratar. Cara, acho que o primeiro passo para você começar a contratar no seu time comercial é você ter clareza do quais que são as atividades mais caras. Por exemplo, no começo, para mim, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, a atividade mais cara da empresa é trazer clientes, velho. Ele tá no estado de sobrevivência. Ele precisa colocar dinheiro para dentro da parada. Então, a atividade mais cara é você vender. Você contrata um gestor ali para entregar e você vai ter que vender. E você, dono de agência, geralmente, se você tiver um perfil comercial, é você que vai estar fazendo essas reuniões de fechamento. Se você fatura ali até 20, 30 mil reais no mês, provavelmente seja você que esteja fazendo essas reuniões de fechamento. E é importante que você tenha uma boa pessoa ali no time de pré-vendas. Você contrate essa pessoa para que ela consiga um volume de leads necessário para você fazer reunião, pelo menos 2 ou 3 por dia. Sabe o que é um ponto que eu ia trazer aqui agora? Pelo meu estudo, que eu verifiquei, 70% dos donos de agência, eles são mais técnico do que comercial. Então, eles têm um perfil muito mais técnico do que influente. Sim, geralmente vídeo de gestor de tráfego, né? Exatamente, exato. E aí, sabe o que acontece, cara? Os caras têm muita dificuldade em montar o comercial. Porque ele não é muito bom na parte de vendas. Nesse caso, eu acho que o ideal para esse cara seria trazer um sócio pro comercial, entendeu? Até porque é bem averso o cara que é conforme, por exemplo, se comunicar com o cara que é comercial. Sim. Você coloca um influente junto com o conforme, para que você que está aí assistindo, você não está entendendo o que a gente está falando de perfil comportamental, que tem tudo a ver com contratação. Você coloca um influente para lidar com conforme, ou eles vão se dar muito bem, vão aprender e respeitar um ao outro, ou eles vão sair na mão, né? Porque geralmente são comunicações contrárias, né? Por exemplo, a gente mesmo, que o Wanderson é conforme, eu sou influente, a gente teve que aprender a ajustar a nossa comunicação com o outro, de como o outro prefere a comunicação. Meio a muito olho roxo, né? Exatamente. Em meio a muito olho roxo, muita discussão. E, cara, se você é conforme, se você tem esse perfil mais analítico, acha um sócio que vai complementar, um sócio que consiga treinar, né, consiga trazer as pessoas certas para o teu time comercial, consegue motivar o teu time comercial. Você precisa de uma pessoa influente aí, te ajudando nessa parte. E tem os 30%, né? Que os 30% é o cara que é comercial e aí ele força a ser técnico. E aí também tem dificuldade. Nesse caso também eu recomendo trazer um sócio. Então, nas duas situações, eu acho que o sócio ele é bom. Às vezes não precisa trazer nenhum cara de fora. Às vezes ele tem uma pessoa dentro da equipe dele que, por exemplo, o cara é técnico. E ele tem alguém na parte que é bom em vendas. Ele pega esse cara e fala assim, irmão, vou te dar uma porcentagem aqui das vendas, ou te dar uma porcentagem da empresa para você cuidar da parte de vendas. Eu acho que é uma boa ideia também, caso o cara não tenha um network ali para poder trazer alguém de fora. Isso e assim, sócio, velho, acelera o processo. 2 cabeças pensando, por mais que tenha atrito, por mais que tenha... É que o cara pensa em divisão, ele não pensa em multiplicação. Exatamente. Então assim, cara, às vezes você traz um sócio, né? É importante você escolher bem um sócio, tá? É óbvio que a gente tá falando aqui. Mas eu, por exemplo, eu já tive muitos sócios que não deram certo, muitas sociedades que não deram certo. Também. Mas você vai aprendendo, né? Então, escolha muito bem o seu sócio, é óbvio. Você não vai trazer qualquer pessoa, uma pessoa que tenha princípios adequados com o seu. Não basta ter habilidade. Sócio, cara, se ele tiver as habilidades técnicas necessárias, não feche sociedade com ele se ele não tiver as soft skills, os princípios, os valores alinhados com os seus. Não feche qualquer sociedade se não tiver isso alinhado. Comportamento, caráter. E, ter os princípios alinhados não é concordar em tudo.
a maioria das coisas você vai discordar. Por exemplo, eu discordo muitas coisas do Vans, o Vans discorda muitas coisas minhas, né? Importante é o propósito. Eu acho que Exatamente. se tiver alguma coisa que é meio termo entre as duas coisas, que as minhas opiniões com as opiniões dos meus sócios, que sejam divergentes, se a gente olhar para o propósito em si, aí ali a gente vai conseguir encontrar o meio termo. Exatamente. E, cara, tem gente que deixa de fechar a sociedade porque fala assim, não concordo com tudo. Uhum. Tem gente que fala, não concordo, não consigo achar uma pessoa que eu concorde com tudo. Nunca vai achar. Nunca vai achar, irmão. Acho Nunca que vai achar. simplificando a ideia do que vocês passaram aqui, é muito importante que vocês tenham clarificado quem você é, qual é o perfil comportamental que você tem. Aham. Você identificar essa pessoa, ser um cara que gosta de vender, ser um cara que gosta mais da gestão, de cuidar dos clientes ali, de cuidar da Pra você ficar na operacional. zona de genialidade, né? Beleza, você identificou isso, sabe quem você é. Agora acha uma pessoa que te complemente. Uhum. Não é uma pessoa que é igual a você, não é uma pessoa que você se dá tão bem, Exato. porque geralmente é uma pessoa com um perfil comportamental influente, que gosta de falar ali, se dá muito bem com quem gosta de falar. Me dou muito bem com o Lucas. Me dou muito bem com o Lucas, porque ele gosta de falar, a gente fica falando durante horas. Se for deixar, a gente só dorme 5 da manhã falando um com o outro. Mas não é essa pessoa que necessariamente vai ser o seu sócio ali, principalmente no início de um grande negócio. Porque você precisa de uma pessoa como o Wanderson, por exemplo, que é um cara mais de gestão, um cara mais de organização, um cara que freia um pouco a barra para fazer as coisas com mais cautela, entendeu? Porque dessa forma você cresce de forma saudável. Equilíbrio, né? Não tanto acelerada que nem um louco e tudo desorganizado, tendo risco de perder a empresa, de falir, de um monte de coisa, de quebrar processo operacional, de queimar a reputação. Mas também, se você for um cara de gestão, também você não cresce de forma tão desacelerada a um ponto de não acompanhar o timing do mercado. É importante ali encontrar o meio termo, achando uma pessoa que te complemente, entendeu? Pra você escolher quem vai ser seu sócio. E eu acho que tudo se resume à inteligência emocional, velho. Sim. Tudo se resume a você entender que você tem déficits, né? Por exemplo, um déficit meu era, né? Acho que melhorei bastante, é a organização, né? Então, consegui melhorar a organização convivendo com o Wanderson, né? Que é bem mais organizado do que eu. Acho que ele melhorou também na parte de comunicação, relacionamento, né? Então, você vai aprendendo e vai Tem que ter troca. Exatamente, tem que ter troca. Então, essa questão que o Léo falou, cara, tudo se resume a E o inteligência ápice da emocional. performance é você entender o seu perfil e aprender o perfil oposto e conseguir equilibrar os dois. Então, por mais que meu natural seja um cara mais gestão, eu preciso equilibrar com relacionamento. Sim. Então, hoje eu vejo necessidade. Tem dias que eu passo só fazendo reunião. Eu não faço meu natural, eu faço reunião falando com um monte de gente. E eu aprendi que é necessário. E isso eu tive que me adaptar. Entende? Você tem que saber o momento certo de ser influente, o momento certo de ser Exatamente. conforme. Então, eu acho que a alta performance é você aprender isso. Mas para você chegar lá, é muito melhor você ter alguém do seu lado que seja o seu perfil oposto para vocês se complementarem e os dois crescerem em alta performance nos dois sentidos, entendeu? Com certeza. Sim. E tem gente, velho, que acha que não precisa de ninguém para se complementar. Isso é ego, tá? Isso é ego. Se você achar que você não precisa de complemento, você tá tendo ego muito elevado. Vamos voltar pro tema? Que é como o cara fechar mais contratos, né? A gente falou agora sobre comercial. Né? Sobre pessoa, sobre você identificar quem você é e você ter um complemento ali no sócio, de pessoas que sabem vender. Agora vamos falar um pouco de como trazer pessoas do time comercial que comprem a ideia da empresa, né? Perfeito. Que comprem a ideia da empresa, que comprem a oferta que a gente tem, que comprem a empresa de fato e que compõem o time da gente. Bora para esse primeiro tópico que a gente tem mais 5 segundos para falar. Né? Segundo. Esse é o segundo? O segundo não era marketing ou é cultura? Cultura. Era marketing, né? Mas a gente pode colocar cultura para complementar isso, né? Tá. Vai lá, mete marcha. Bora lá. Cultura. Cara, primeiro ponto. Por que as pessoas vão entrar no teu negócio não do fulano, do ciclano? Né? Por que as pessoas vão até tua empresa para serem contratadas ou trabalhar junto contigo? Eu sempre faço essas perguntas nas nossas contratações. Por que você quer entrar aqui? Por que você veio até aqui? Qual o seu objetivo? Geralmente, as pessoas estão focadas em quanto ela vai ganhar. E não pode ser isso. Se as pessoas estiverem focadas em quanto elas vão ganhar, tá errado. Você vai se decepcionar com essas pessoas. As pessoas, elas querem sempre. A maioria das pessoas que estão hoje com a gente, elas falam que estão com a gente porque elas querem sentir que estão fazendo parte de algo que está sendo construído que seja grande. Então, eu acho que o maior ponto da cultura
é a pessoa sentir que tá fazendo parte desse negócio que está sendo construído. E sentir que tá tendo crescimento, né? Que ela mesma tem possibilidade de crescer muito ali dentro. Ser sócio. Exatamente. E eu sempre falo, o que é que eu sempre falo sobre isso? Cara, se a pessoa não achar que a tua empresa é o carro, é o veículo de levar ela até o sonho dela, da ponte que tá até o sonho dela, ela não vai dar o melhor dela. Exatamente. E aí vem um complemento que eu queria fazer. Hoje a gente foca muito em contratar empreendedores, pessoas que gostam de crescer, que têm ambição, que têm força de vontade. Porque essas pessoas, às vezes, o empresário ele pensa assim, não, tem que contratar uma pessoa que é mais quietinha na dela, que vai querer ocupar aquele cargo ali para ela não sair e me desfalcar depois. Eu penso o contrário. Particularmente, eu gosto de pessoas que têm ambição, que querem crescer, que veem a possibilidade de intraempreender dentro da empresa, que veem a possibilidade de virar sócio, porque assim, cara, ela vai dar, não é o 100% dela, não é o 70% dela, que nem uma pessoa mais estabilizada, tá? É o 120% dela. Ela fica ali e faz o que tem que ser feito. Essa é a cultura da pessoa que a gente gosta de trazer aqui pra dentro. Pessoas que estão almejando a sociedade, pessoas que querem crescer tanto ao ponto de gerarem tanto valor que a empresa cresce na velocidade que cresceu. Explodindo, entendeu? Então, falando só um pouco sobre cultura, você identificar as pessoas que podem dar o máximo delas, porque elas têm um sonho, têm um objetivo, sabem onde é que querem chegar claramente. Isso vai fazer total diferença para sua empresa. Tem uma coisa que a gente chama de fit cultural, né? O que é fit cultural, Lucas? É você entender que as pessoas têm a cultura dela, né? E a empresa também tem a cultura da empresa. Quando a gente acha uma pessoa que tem a cultura parecida com a da empresa, ou que chega muito perto da empresa, a gente tem um fit, né? E é importante que você busque isso, pessoas que têm a cultura parecida com a da empresa. É óbvio que não vai ser 100%, você vai ter que ajustar a cultura com aquela pessoa. Você vai ter que ajustar a cultura. Não existe pessoa que vai vir 110% com a cultura, que às vezes nem você, dono, você é. Se você acha que a cultura da empresa é a sua cultura, você está errado. Né? Por exemplo, a cultura da nossa empresa não é a cultura do Wanderson, não é a minha cultura, não é a cultura do Léo. É a cultura que a gente busca seguir. E às vezes você, dono, você acha que você é a cultura. Não é, tá? A cultura é da empresa, não é sua. Você, naquele momento, você está sendo um colaborador também da empresa, apesar de você ser dono. Então você precisa seguir aquela cultura daquela empresa. Primeiro passo, né? Então, você não vai achar pessoas que estejam 100% com a cultura da empresa. Você precisa formular a cultura da empresa com a pessoa. Ajustar. Mas a grande parte do treinamento, velho, tá na contratação. Se você erra na contratação, você vai ter que investir muito em treinamento. Se você acerta na contratação, você tem muito mais facilidade na hora de treinar e aquela pessoa rampar. As pessoas hoje que estão no nosso time, por exemplo, tem 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas no nosso time comercial que necessitaram de pouquíssimo treinamento. Sim. Ela pegou muito rápido, por exemplo, o Ricardo, a Tayane, né? São pessoas que, cara, a gente quase não precisou treinar. E nem tinha experiência, né? Nem tinha experiência, nunca tinha trabalhado com S10. Pois é. Mas então, assim, fit cultural, elas acabaram fit cultural acelerou o processo. Então, cara, se você contratar a pessoa certa, você não vai precisar investir tanto tempo e desgaste no treinamento. Se você está investindo muito tempo em treinamento, se desgastando ali com a pessoa, significa que você errou na contratação. Sim. Isso é um ponto, assim, cara, primordial, que é uma coisa que a gente tem focado muito agora. A gente aprendeu recentemente que nosso foco como gestor da empresa é em trazer as pessoas certas, né? Primeiro trazer as pessoas certas. E a gente estava olhando muito pro técnico ou para outra coisa que não era pessoas certas. A gente entendia que pessoas são importantes, são o maior ativo da empresa, mas a gente não sabia que, na verdade, as pessoas certas são o maior ativo da empresa. Pessoas certas nos lugares certos. Lugares certos, não somente pessoas, porque pessoas por pessoa, mano, você pode pegar um escritório, botar um monte de gente lá, irmão, se elas não forem certas no lugar certo, como o Léo disse, elas vão ficar perdidas. Né? E não dá um fit. Então, esse processo de contratação é uma coisa que qualquer empreendedor, na verdade, ele falha muito. Então, cara, estude muito sobre contratação, como eu devo contratar, monte sua cultura, porque a gente está agora com nossos mentorados dentro da aceleradora de agências e a gente percebe que eles não têm cultura. Fulano, qual que é a cultura da sua empresa? Ele não sabe, não tem. Nem o que é isso. Não sabe.
né? E aí eu falei, cara, como que você vai cobrar algo da pessoa que você tá me dizendo que tá com problema, sendo que você não tem uma cultura clara da empresa, Sim. né? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, teve um mentorado nosso que estava passando um problema com pessoas que estavam vindo, na verdade os clientes estavam vindo até ele para poder resolver o problema. Eu falei, vocês precisam ter alguém para poder resolver. Só que qual que era a cultura deles? Invisível. Eles estavam indo resolver. Eles estavam indo. Então, o que estava sendo claro ali para as pessoas que trabalham lá dentro? Cara, quando tiver um problema com o cliente, quem vai resolver são os sócios. É a cultura. Só de a gente virar essa chave nele, mano. Pronto, vai os voar. caras vão voar? Voar, Então, eu falei voar. assim, cara, quando der um problema, você vai falar assim pro cliente, fala, olha, eu tenho um líder aqui, eu vou passar pro setor, vou passar pro líder para responder, para resolver. Então, isso é uma cultura invisível, não tá escrito numa parede. Sim. Mas o dia a dia mostra muita coisa. E a cultura, ela tá no dia a dia. Ela tá nas pequenas coisas. Como você se comporta com os problemas, como você se comporta com algumas coisas que acontecem, aí sim você mostra como que a cultura da sua empresa é de verdade. E aí, a gente chega à conclusão de que, de qualquer jeito, você, dono de agência, você vai ter cultura. De qualquer jeito, você vai ter cultura. Ela existe. Você Ela só não- existe. Não tá nas suas mãos. Só não tá claro. E aí, você tem que olhar pra dentro e saber da cultura. Se você não define a sua cultura, se você não tem os princípios, os valores, os motivos para a ação da sua cultura, você tá deixando de ganhar muitas coisas, você tá deixando de resolver muitos problemas com mais facilidade, porque a cultura resolve problemas com mais facilidade, e você tá deixando o dia a dia escolher a sua cultura. Uhum. Então, Acho só... que o principal ponto é, cara, você vai ter cultura de qualquer jeito. Você escolhe se você vai deixar o dia a dia decidir o que vai ser a sua cultura ou se você vai decidir qual vai ser. Então, só complementando aqui esse assunto de cultura, pra gente passar pro próximo, né? Que a gente tem alguns tópicos pra poder falar. Complementando o que a gente falou aqui, do que a gente conversou, para você acertar a mão na cultura, acertar a mão na contratação, tu tem que partir da base. Descobrir quem você é primeiro, para você saber como identificar quem as outras pessoas são. Com isso, identificando quem são as outras pessoas, qual é o perfil comportamental delas, onde é que elas devem se encaixar, vocês contratam as pessoas certas para os lugares certos. Uhum. Isso demora um pouco, tá? Mas aí tempo. essa pessoa vai ficar com você por muito mais tempo, essa pessoa vai estar no lugar certo e vai acelerar a sua empresa muito mais. É basicamente esse processo aqui, de forma mais abrangente, falando que a gente É faz. a mesma nas coisa que trazer um contratações. cliente, né? Agora na parte comercial, é a mesma coisa que você trazer um cliente alinhado com a expectativa certa. Ele vai ter um LTV, vai ter um tempo de vida muito maior na Sim. tua empresa. Do que você trazer um cara desalinhado. Ele vai ficar pouco tempo, porque ele entrou desalinhado. É a mesma coisa com gente, a mesma coisa com time. Se tu trazer uma pessoa pro seu time desalinhado, ele vai ficar pouco tempo, porque você não alinhou aquilo ali com ele. Então, hoje nas contratações, eu falo assim, você tem certeza disso aqui? Porque não vai ser fácil. A gente tem uma cultura aqui que a gente quer crescer, a gente tá em pleno crescimento. Vai doer. Você tem certeza? Por quê, ô fulano? Porque lá na frente, daqui 2, 3 meses, se você vir falar assim falar pra mim, Wanderson, tá muito puxado. Eu vou falar, lembra que a gente conversou lá atrás? A gente negociou isso lá atrás. Eu deixei claro pra você. Eu alinhei a expectativa com você lá atrás. Se isso não foi alinhado, vai chegar lá na frente, ele vai falar pra você, você me falou que era assim. E aí você não alinhou a expectativa. Então, eu acho que cultura ali na primeira reunião que você for fazer, é alinhar a expectativa de como que vai ser o dia a dia, de como que é a cultura da empresa, como que funciona, né? Então, isso é extremamente importante, esse alinhamento ali na primeira reunião de contratação. Se tu erra na contratação, como o Lucas disse, tu vai ter que se lascar no treinamento. Por mais que todo mundo tem que ter treinamento, isso é óbvio. Mas você vai ter que tá dando treinamento todo dia E ali, uma coisa praticamente. que eu aprendi também de várias e várias entrevistas com várias pessoas. Cara, na hora de entrevistar, todo mundo é muito bom. Uhum. Todo mundo se vende, sou disciplinado, sou isso, sou aquilo. Então, assim, é muito fácil você errar na hora da contratação, muito fácil. Então, você precisa ser um especialista em pessoas. Você precisa entender quando é que a pessoa tá falando a verdade, quando é que ela tá mentindo, quando é que ela desviou o olhar. Então, você sempre vai errar. Não todas as vezes, é óbvio. Mas vai ocorrer erros que você, na hora da contratação, você vai cometer. Isso é fato. O que você precisa fazer? Testes. Faça testes. Práticos, né? Exatamente. Coloque as pessoas em situações. De crise. Ocasione essas situações para a pessoa mostrar quem ela é. Uhum. E, inclusive, uma coisa que eu sempre gosto de fazer
quando eu vou contratar, eu levo a pessoa para fora do ambiente da reunião, eu vou talvez tomar um café com ela, eu provoco algumas discussões. Para quê? Para a pessoa mostrar ao máximo quem ela é ali, né? Então, ao invés de você só perguntar, gere coisas práticas na hora da contratação, que aí a pessoa vai mostrar quem ela é. Vamos Show. pro próximo. Próximo é? Marketing. Marketing. Esse é o Área boa. terceiro, né? Que a gente pulou, mas terceiro. Vai lá. Diga aí, o diretor, tu que é o cara do marketing. Falando um pouco sobre marketing, sobre como você aumentar o número de contratos utilizando o marketing, é bem interessante falar sobre o que é marketing, né? Marketing é sobre atração. Como você vai atrair mais pessoas do seu público ideal para os seus funis, onde o comercial vai poder fazer a conversão, juntamente com o marketing direto ali, que é uma porcentagem um pouco menor. Mas, para a gente começar esse tópico de marketing, é importante falar sobre o que é marketing, né? Marketing é sobre você atrair pessoas para a sua visibilidade, você atrair audiência, captar audiência. Essa é a base de tudo, né? Sobre você, como você se comunica com as pessoas que são o seu ICP ideal, que é o público ideal. Então, se você tem uma clínica de estética, por exemplo, cara, como é que você vai se comunicar com eles? Qual é a abordagem que você vai ter? Como é que você vai atrair eles para o seu funil de vendas? Então, tudo isso parte de como é que você escolhe se comunicar com eles, né? E aí, falando um pouco sobre logística de iPhones, por exemplo, que é o nosso público ideal, na VS Digital, a gente tem hoje o Wanderson, tem hoje o Filipac, tem hoje o Felipe, eu que já fui também lojista de iPhone lá no começo, né, da minha carreira, sei muito bem como falar com esse público e sei muito bem como atrair esse público para a minha audiência, onde eu vou começar a fazer as conversões, né, para os nossos funis de vendas, que são outro tópico que a gente pode falar aqui. Mas, começando esse tópico de marketing, é muito importante você saber como se comunicar com o seu cliente ideal. Qual o seu posicionamento, né? Exatamente. Tem que ter um posicionamento. É muito mais fácil de fazer captação de cliente com um posicionamento, velho. Sim. Porque assim, eu falar com um empresário é uma coisa, eu falar com um lojista de iPhone é outra, irmão. Então imagina aqui, eu sempre dou esse exemplo. Imagina um... Tá com sono, linda? Imagina Bem café hoje não, aí, tá? Imagina um anúncio onde tá eu, Wanderson. Aqui, imagina que é o nosso anúncio aqui agora. Você que é empresário, que fatura X por mês e tal. Isso aqui é uma coisa, né? Agora, você que é lojista de iPhone e tá com dificuldade em aumentar as suas vendas. Eu tô falando com o cara. É com ele. Porque uma coisa é ele ser impactado por um anúncio que todo mundo fala. Você empresário. Todo mundo fala, irmão. Tanto curso, tanto agência ou assessoria, todo mundo fala empresário. Agora, quando tu se comunica com o seu ICP... Com aquele cara, você tem um posicionamento claro, é outra coisa, tu chama muito mais atenção. Um mecanismo diferenciado, né? Uma oferta única, uma forma de se comunicar única. Total. Pode trazer vários exemplos aqui, a gente pode falar sobre um cara de emagrecimento, que é o Guto Galamba. Cara, esse cara eu acompanhei. Ele falava com o público de emagrecimento dele e, basicamente, ele não tinha resultados porque ele tentava forçar quem ele não era. Aí, a partir do momento em que ele começou a xingar, a realmente falar coisas absurdas, ser mais irônico, que é a personalidade dele real, ele gerou uma autenticidade, ele gerou uma diferenciação. Hoje esse cara fatura 1 milhão por mês, cara, como personal. Você viu um personal faturar 1 milhão por mês? Doideira, mano. Difícil. É o posicionamento dele. Uhum. É a forma que ele é única, que ele se comunica de forma única. Então, Sim. você que quer atrair um dentista, por exemplo, você tem que conhecer muito bem quem é o seu dentista. Exato. E tem que ter a sua forma de se posicionar única. Uhum. Dessa forma, você vai ser diferenciado e você vai atrair audiência. E aí, partindo da audiência, você começa a vender alguma coisa pra eles, entendeu? Então, resumindo aqui, cara, a base do marketing é o posicionamento. Eu acho que a forma como você se posiciona, a forma como você gera audiência é muito importante. Até o teu posicionamento vai influenciar na audiência que tu vai gerar, né? Se vai ser congruente com o teu produto ou não. Então, eu acho que construção de audiência, posicionamento é o princípio, assim, porque as pessoas compram através de relacionamento. Então, quando a gente fala de marketing, é impossível a gente não falar de posicionamento e construção de audiência. Você não vai conseguir ter uma constância, um fôlego ali constante, só focado em vendas, por exemplo, no outbound, que são vendas muito mais difíceis. Sim. Acho que o grande pilar do nosso crescimento foi investir muito no inbound marketing, né? Uhum. No relacionamento. No relacionamento. Eu já falei isso pra vocês, que se a gente não tivesse um posicionamento claro, a gente não estaria do tamanho que a gente tá. Se a gente tivesse começado como uma agência genérica, eu tenho quase certeza que a gente não estaria do tamanho que a gente tá hoje.
A gente poderia até chegar um dia até a quantidade de clientes que a gente tem ativos, né? Próximo de 150. Mas a gente demoraria muito mais. Então, só que a gente entende também que talvez a escala onde a gente quer chegar, nichado apenas não seja o melhor caminho. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente só passa para quem é um dos nossos mentorados ali da aceleradora de agência, que a gente tem como plano do futuro, onde a gente não vai perder a essência do nichado, mas tem alguns segredinhos que a gente vai manter. Então, a gente entende que pro cara que tá iniciando, que tem seus 10, seus 20, seus 30, seus 40 clientes, cara, ele nichar é a melhor hipótese do mundo. Porque ele resolve uma puta de um problema no operacional, na parte de entrega, porque ele padroniza o processo, e o processo só tem como ter o POP, que é o procedimento operacional padrão, se realmente for algo padrão, onde todo o processo ele se repita, sendo o mesmo nicho. Então, sendo o mesmo nicho, por exemplo, quando a gente vai contratar gestor, a gente fala, cara, aqui a campanha não é o segredo, porque o cara acha que a campanha é o segredo. Eu falo, irmão, a campanha não é o segredo, definitivamente. Não é. Tu vai chegar aqui, tu vai ver que é fácil a campanha. Não é isso aí. Por quê? A gente já tem um processo. É muito mais fácil. Então, ele nichar, o posicionamento dele ser nichado no marketing, ele resolve um problema no operacional, né? Ele não precisa pagar absurdo para um gestor ou para a equipe, porque você já tem um procedimento, você já tem um playbook. E o outro que ele se comunica diretamente com o público ideal dele, onde que no resultado final, na métrica final da empresa dele, ele tem um custo de aquisição menor. Porque ele vai atrair muito mais pessoas, ele vai chamar muito mais atenção, e por ele ter um posicionamento único e um mecanismo único, ele vai fechar muito mais vendas por um custo menor. E com maior facilidade também. E a taxa de conversão dele vai ser maior também. Com certeza. Acho que falando um pouco sobre marketing em geral, basicamente você focar no seu posicionamento, né, cara? Principal. A a principal dor, a principal dificuldade do dono de agência, acho que é isso. Posicionamento tem a ver com autenticidade, comunicação, autoridade. Cara, você não pode deixar de ser quem você é, porque senão você não vai atrair as pessoas certas. Vamos pro próximo, que é produto. Acho que produto é uma boa se falar. Não era... Você tinha falado sobre oferta. O quarto é oferta, não é? É melhor falar de produto antes, porque... Com produto você constrói a oferta. Exatamente. Tá. Então, antes de vir a oferta, acho que tem que ter vir o produto. Tem que ter o produto, né? total. Tá. O que eu mais vi em donos de agência que estão começando agora é ele achar que para cobrar 3 mil reais de um cliente, 4 mil reais de um cliente, ele precisa se matar de trabalhar pro cara. Né? Tem múltiplas formas de entrega. Exatamente. Entregar várias coisas. Entregar várias gigante. Coisas. Cara, não precisa. Escuta só isso aqui. Você não precisa entregar o máximo de coisas possíveis. Você precisa entregar as coisas certas. Aquilo que gera mais resultado. É 80-20. O 80-20 para o cliente. O que é 80-20 para qualquer empresa? Tráfego mais conversão. Você precisa entregar isso, irmão. Se você entregar isso muito bem feito, ele nunca vai cancelar contigo. Aí, às vezes, tu quer entregar social media, tu quer entregar landing page, tu quer entregar e-mail, quer entregar um bocado de coisa, sendo que isso não vai gerar ou vai aumentar o resultado dele. Não que social media não aumente o resultado, mas não é metrificável isso. É muito mais difícil de reter um cara com social media. Exatamente, muito mais difícil. Por quê? Porque o cara não enxerga que a base dele é o posicionamento. Se as pessoas tivessem essa mentalidade, é ok. Eu acho que são etapas. Então, você ser uma empresa de um produto único não é bom. Não é bom você ter uma empresa que dependa somente de um produto. Mas depende do momento que você está. Então, você está no momento inicial, ali, até seus 50 clientes, cara, ou até 100 clientes, foca em um único produto que gera mais resultado. Isso. A gente criou o segundo produto quando? Quando a gente partiu de 100 clientes, não foi? Sim. Depois de 100 clientes, a gente criou outro produto. E hoje a gente só tem 2 produtos. Na entrega real, ali de setores, é só 2 produtos. Imagina, cara, a gente tem 160 clientes, só tem 2 produtos, a gente ficou até 100 clientes com um produto só e, cara, muitas agências que são full service, né, que tem um monte de entrega, não tem essa quantidade. Então, Sim. É a maior prova de que a gente não precisa ter várias soluções. Sabe o que a gente tá fazendo agora? A gente tá meio que criando um setor de produtos, claro, com as mesmas pessoas que a gente já tem hoje, onde a gente começa a pensar, pro nosso cliente, pro nosso ICP, qual o tipo de produto a gente poderia criar que geraria valor para ele? Então, agora é o momento de fazer isso, como eu falei. Então, são etapas. A primeira etapa foi escalar, criar base para nossa empresa. Depois que criou base, aí é o momento de você criar outros produtos, outras soluções, né? Mas você já tem que ter uma estrutura maior, você já tem que ter equipe. Se você começar querendo fazer tudo, irmão, esqueça. Tu vai ficar maluco, não vai dar certo. E aí, só um insight aqui, falando um pouco de NRR, né? Que é uma coisa que a gente começou a fazer há pouco tempo. Uhum.
O que é que significa NRR? Net Revenue Retention, né? Revenue. Revenue. Em inglês. Inglês. Basicamente é a retenção de receita, a nota de retenção de receita, né? O que é essa nota de retenção de receita? Todos os meses, quando você perde cliente, e às vezes o cara que está começando agora, ele quer ter muitos produtos, eu vou chegar a essa conclusão, vou finalizar esse pensamento. Ele quer ter muitos produtos, só que a construção de produtos, entenda, não é para aumentar faturamento, é para cobrir a receita que você perde. Para deixar a sua nota de retenção de receita em 100%. Você reter 100% da sua receita. Seu revenue churn, ele ficar em 0%. Exatamente. Existem dois tipos de churn. O logo churn e o churn de receita. Né? O logo churn basicamente é o cliente sair. E o churn de receita é você perder receita todos os meses. Exemplifica. Então, só exemplificando. Exemplificando, o produto ele deve vir para cobrir a receita que você perdeu. E não só aumentar a sua receita. É óbvio que vai aumentar, claro. Mas ele deve vir para um complemento para você suprir aquela receita que você perdeu. Tá, vou trazer mais clareza pra isso, porque eu demorei uns 15 dias pra entender o que era NRR, o que era logo churn, e o que faria pra poder resolver cada problema. Então, do NRR, que é a nota de retenção de receita. Então, imagina que você fatura 100 mil por mês, certo? 100 mil por mês. E aí você perde 10 mil reais de receita. Seu revenue churn, ou sua receita, seu churn de receita é de 10%. Agora, no logo churn, em quantidade de clientes ativos na base, você tinha 100 clientes, você perdeu 10. Tu também teve 10%. Qual que é o seu foco? Seu foco é fazer com que os clientes que continuaram na base, seus 90 clientes, você vender outro tipo de produto para ele, outro tipo de solução, onde você consiga tapar o buraco dessa perca de receita. Então, não necessariamente você trouxe mais clientes para a sua base. Você pegou daqueles 90 clientes, criou mais soluções, fazendo com que eles pagassem mais por mês, aumentando o ticket médio. Lembrando que você só pode fazer isso quando você tem uma base de clientes. Exatamente. Não adianta você querer fazer... Eu acho que a gente até falhou isso em um certo momento, em querer resolver esse problema agora. Ou um pouco atrás. Eu acho que a gente fala mais sobre isso, do NRR. Tá, mas é só para ficar claro em relação a o quão é importante ele olhar para isso aí, porque se ele não olhar para isso aí, o cara vai querer criar um monte de produto e ele vai se perder no caminho. Agora, falando da nossa última etapa, que é a oferta, né? Na oferta, não obrigatoriamente você tem que ter o seu produto. Você pode ter as coisas que complementam aquele produto. Né? Então, só finalizando essa sessão de produto para entrar em oferta. O produto tem que ser escalável. Você tem que conseguir escala na hora de... Lucrativo. Você tem que conseguir escala e lucratividade na hora de você implementar esse produto. Que às vezes você está cobrando R$500 no social media, sendo que você gasta 700 para entregar. Tu é doido. Né? R$500 para entregar. Então é até uma métrica que a gente usa aqui, que é o custo por serviço entregue. Né? Então precisa ter essa lucratividade. E precisa ser escalável também. Você tem que conseguir entregar em massa. Por exemplo, uma plataforma de ensino para os seus clientes que você consegue entregar em massa, uma plataforma de gestão, algo do tipo, né? E na sua oferta, não obrigatoriamente você tem que ter só os seus produtos. Você pode ter as coisas que complementam aquele produto. Ou as coisas que você faz para entregar aquele produto. Como assim, Lucas? Vou dar um exemplo. Eu entrego CRM, certo? Eu vou colocar lá o processo para entregar CRM. Como assim? Eu vou colocar lá acompanhamento de CRM, revisão de CRM, implementação de CRM. Na cabeça, é o mesmo produto, só que na cabeça do cliente você está fazendo mais trabalho para entregar aquele mesmo produto. E você não está mentindo. Você está mostrando para o cliente o que você vai trabalhar para ele. É óbvio que o produto é o mesmo, mas a implementação daquele produto, você pode mostrar isso na sua oferta. Como, por exemplo, vou falar de tráfego. Não obrigatoriamente eu vou falar, eu vou te entregar tráfego. Cara, eu vou investir um tempo em escrever essa copy para ti. Eu vou editar esse vídeo para ti. Eu vou fazer tal processo para subir a campanha. Eu vou fazer otimizações diárias. Então, é muito sobre como você traz a sua entrega para o público. Sim, é sobre a oferta, né? Sobre como você vende isso aí
Por exemplo, você quer vender um serviço de tráfego. Você entrega basicamente a mesma coisa que outras pessoas, mas a forma que você vende é diferente. Por mais que você dê resultado, que é o que importa no final, quando você vende, você tem que vender isso como se fosse uma solução única. Olha, o meu método de fazer tráfego é diferente. Eu faço tráfego especializado para lojas de iPhones. Eu sei exatamente o que é que seu público quer comprar. Então, toda a parte de criativos, tudo que a gente implementa aqui, é tudo que funciona hoje no mercado. Hoje a gente tem 160 clientes. Temos clientes que vendem 500 peças por mês. A gente vai usar exatamente o que é que eles fazem na loja deles e aplicar na sua loja, com a verba menor. Então, a gente não vai precisar testar mais. A gente vai precisar testar muitas coisas. A gente sabe o que é que funciona. A gente usa muito isso. Então, pegou a diferença de uma oferta foda para uma oferta... Essa questão de oferta que eu já usei como quando eu era closer, eu falava assim, irmão, se você for pegar um gestor ou uma agência genérica, ele vai pegar a tua loja de iPhone. Provavelmente ele nunca gerenciou uma loja de iPhone. Ele vai pegar, ele vai testar, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, Sim. até encontrar um tipo de campanha Sim. que funcione. Aqui não. Aqui, como a gente já tem 150 lojas ativas, aqui a gente entende o processo e o que precisa fazer pra gente é como se fosse uma receita de bolo. Exatamente. E a gente tem clientes que testam para nós. Hoje, um cliente que vende 500, 600 peças por mês, ele tem muita verba, cara, para poder investir em anúncio. Uma parte pequena dessa verba a gente usa para testes, que para ele é muita vantagem, porque ele cria uma nova onda, ele começa a surfar uma nova onda de novos criativos funcionando, por exemplo. E beleza, aí ele surfou essa nova onda, ele tá à frente do mercado. Cara, a gente só replica o que tá funcionando para ele. Um cara que vende Pra você 10, vai ser um bem cara mais que vende assertivo, 20. né? Então, Minha oferta de tráfego, eu entrego a mesma coisa que meu concorrente. Só que olha como eu ofereci. Se não dá muita... se e não aí tem a gente vontade. chega à conclusão, cara. A sua oferta tem que ter duas coisas. Ela tem que ter uma big idea, ou seja, a grande ideia da oferta. O que é que a tua ideia vai defender. E a narrativa que vai dar comprovação para aquela big idea. Então, oferta não tem só a ver com a entrega. Tem a ver com a big idea que a tua oferta vai defender e a narrativa que vai dar plausibilidade, vai dar fundamento para a tua big idea. Então, cara, se você entender isso, tua cabeça vai explodir. Sim. Sua cabeça vai explodir. Se você souber construir narrativas para ofertas, esqueça, você vai converter muito. E aí um exemplo, por exemplo, da aceleradora de agências. Cara, tem muitos concorrentes que fazem o que a gente faz. Entregam basicamente o mesmo modelo de entrega que a gente. Por que a gente se destaca tanto? Ou tá começando a se destacar tanto? Porque a nossa proposta é muito diferente. A gente não entrega uma mentoria para você. A gente Aí, entrega... se o cara quiser saber, ele vai preencher o QR Code. Não revela Sim. aqui não, pô. Não vou revelar, mas eu ia só complementar de que a gente não entrega uma mentoria. A gente entrega um programa de acompanhamento. E a gente explica exatamente o que está por trás desse projeto em uma consultoria. Aproveitando, faz um pitch aí pro cara escanear o QR Claro, Code. se você quiser entender o que está por trás desse projeto, não é o fato de você escalar a sua agência, isso aí é a nossa entrada, né? É o que abre as portas para você confiar na gente, mas sim o que tá realmente por trás, o que é que a gente está construindo, todo o background, cara. Tem um QR Code aqui, você vai marcar uma consultoria, a gente vai te explicar. Se fizer sentido para você, você vai entrar aqui com a gente, tá? Se fizer sentido pra gente também, porque se baseia nisso, você vai entrar aqui com a gente e a gente vai construir grandes coisas juntos, né? Até porque uma das nossas metas é se tornar sócio de alguns, né? Ei! Vamos deixar essa não, pra não, deixar mas no não ar, como, deixa no não ar. falei como, não falei como. Deixa no ar. Bora lá. Pra finalizar essa questão de oferta, eu vou entregar um ouro aqui, tá? Vai. Existe uma coisa chamada linhas... Pode Existe continuar. Existe uma coisa chamada linhas de negociação. Muita gente não conhece esse nome. O que é linhas de negociação? Você imagina que você tem várias linhas, tá? A sua linha central é a que você vai começar a vender para o cliente. Por exemplo, você vai chegar com preço X, certo? E sempre o cliente vai pedir desconto. Sempre ele vai pedir jeitinho para fazer pagamento. E aí você tem que ter várias linhas de negociação. E essas linhas são caminhos de saída para você conseguir fechar o cara, né? Só que você tem que ter essas linhas bem estruturadas antes do cara entrar nesse caminho. O que acontece na maioria dos vendedores é que ele deixa para o cliente montar o caminho. Como assim, Lucas? O cliente montar um caminho? Ah, não, o meu preço é esse, o cliente vai chegar, vai pedir negociação e de acordo com a negociação eu vou ver o que eu fecho. Cara, você já tem que ter todos os caminhos conduzidos, todas as linhas. Se o cliente pedir desconto, o que eu vou fazer?
Quanto de desconto eu vou dar? Como que eu vou conduzir o pagamento? E se o cara não quiser fechar naquele momento, o que é que eu vou fazer? Se o cara não quiser fechar, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, a gente teve um exemplo claro em uma reunião de fechamento, né, que a gente fez. Então, assim, aquilo é uma linha de negociação que estava montada, né? Então, cara, linha de negociação vai aumentar muito a tua taxa de conversão. Traça essa linha de negociação. Cara, se o cliente fizer isso, eu vou fazer o quê? Se o cliente fizer tal coisa, eu vou fazer o quê? É o playbook, né? Exatamente. E aí eu chego à conclusão. Playbook, deixar claro, né? Deixar claro. E, por último, uma política comercial bem clara. Uma política de desconto para o teu comercial não precisar estar te ligando, o teu comercial saber quanto de desconto ele pode dar. Vamos deixar as conclusões finais? É isso, eu acho que a gente finaliza por aqui, então. Gostaria de dizer a última frase aí, impactante. Não, assim, só realmente, se você entender tudo isso aqui, né, de fato, vou fazer mais um pitch aqui só para você entender sobre o que é que a gente está tratando aqui, tá? A gente está querendo ajudar mais donos de agências e acompanhar lado a lado eles nos negócios dele a fazer o que a gente faz. Então, pode parecer muita coisa aqui e, de fato, deve ser muito difícil para você aplicar sozinho. Foi muito difícil pra gente quebrou muito cabeça. A gente demorou 10 meses para sair de faturamento de 30, 40 mil reais para um faturamento de quase 300 mil. E eu tenho certeza que isso foi um tempo curto relativo ao mercado, mas vocês podem fazer muito rápido, muito mais rápido, se vocês tiverem um acompanhamento personalizado. E é isso que a gente faz aqui na aceleradora, tá? Se você quiser dar uma chance, quiser conhecer esse projeto maravilhoso, quiser tem ter QR a gente Code dentro aqui. do negócio deles, né? Ter a gente dentro do negócio deles e muitas outras coisinhas por trás aí, que foi todo o fundamento do projeto. Vocês fiquem à vontade aqui. Eu acho que esse projeto só faz sentido pra gente por conta daquele motivo. Eu acho que não fosse isso, eu acho que não faria sentido. Então, é a nossa big idea. É a nossa big idea. A aceleradora de agência, só pra vocês entenderem, tá dentro da nossa holding, tá dentro do nosso grupo, né? E o grupo, vocês vão ver aí nos próximos anos, vai ser algo gigante. E só faz sentido pra gente ter esse braço, essa unidade de negócio, por conta de algumas ideias que a gente tem, algumas big ideas que a gente tem, que você só vai saber se você estiver junto com a gente. Exatamente. É isso aí. Fechou? Fechou, galera. Acho que é isso. Pessoal, tamo junto. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like, manda aí pra alguém assistir, pro seu sócio, pra um colaborador, pra alguém que você quer trazer como sócio. Manda perguntas também. Se inscreve no canal, manda pergunta, manda feedback aí embaixo. O que achou desse podcast? Dúvida, o que você achou? E a gente tá Segue a gente lá no Instagram também. Segue no Instagram. Segue nossos conteúdos. Manda pergunta lá no direct. Pode ficar à vontade aí, cara. É isso aí. A gente vai ter que estar aqui pra te servir. Pra cima. Tamo Valeu. junto, pessoal. Vamos pra cima. Valeu.